Fala galerinha do sétimo ano, hoje nós vamos falar sobre uma função sintática importantíssima para a gente identificar o tipo do predicado. Como a gente falou na última aula, sou o Vinícius de Alencar e estou de volta para a nossa nova aula de língua portuguesa. Vamos falar hoje do predicativo do sujeito. Então vamos lá. O que é o predicativo do sujeito? Vamos tentar relembrar a última aula. Na última aula nós falamos sobre predicado verbal e predicado nominal. Eu disse que o predicado verbal é aquele que tem verbos significativos, que determinem a ação ou fenômenos da natureza. E esses verbos, eles são núcleos. Por isso, o predicado é verbal. Só que eu tenho o predicado que é nominal, em que não vai aparecer em nenhum momento esse verbo de ação ou fenômeno da natureza. Nós vamos ter verbos que determinem estado, mudança de estado, né? Modo de ser. Esses verbos, ser, estar, parecer, permanecer, né? Esses verbos eles são apenas de ligação. Por quê? Porque eles vão ligar o sujeito a uma característica dele, a uma característica desse sujeito, que vai estar lá dentro do predicado. Essa característica do sujeito está dentro do predicado. O que é o predicativo do sujeito? Nada mais é do que uma característica do sujeito presente dentro do predicado, tá? Então, as características atribuídas ao sujeito são chamadas de predicativo do sujeito, que é sempre o termo que caracteriza o sujeito e tem como intermediário um verbo. No predicado nominal, e aí eu já falei sobre isso, esse verbo intermediário é de estado. Como esse verbo de estado é usado para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito, ele é chamado de verbo de ligação, né? Então, todo o verbo que faz essa ligação do sujeito ao predicativo dele, ou seja, o que é o predicativo do sujeito? De novo, uma característica do sujeito dentro do predicado, né? Esse verbo vai ser chamado de verbo de ligação. O predicativo realmente modifica o sujeito. Olha esse exemplo aqui, ó. Até eles já estão preocupados. De novo, até eles já estão preocupados. Eu tenho que achar o sujeito, né? Para eu achar o sujeito, eu tenho que achar o verbo, né? Quem estão preocupados? Quem já estão preocupados? Eles. Então, eles é o sujeito. Tudo que sobra nessa oração é o predicado. Então, até já estão preocupados é o meu predicado. Percebam que aqui eu tenho uma característica do sujeito. Eles. Qual é a característica desse sujeito? Preocupados. É uma característica que está dentro do predicado. Percebe que até já estão preocupados está fora do sujeito. Então, isso que sobrou é predicado. Esse preocupados está dentro do predicado. Está dentro do predicado. Então, se ele está dentro do predicado, eu vou dizer que ele se é uma característica do sujeito dentro do predicado, eu vou dizer que é predicativo do sujeito. E o mais importante, todo predicativo do sujeito é núcleo do predicado. Então, esse predicado não é verbal, já que o núcleo não é um verbo. Já que o verbo que aparece aqui é um verbo de ligação. É um verbo que determina estado do sujeito. Não é uma ação, nem um fenômeno da natureza. Então, o núcleo desse tipo de predicado é sempre o predicativo do sujeito. Então, o predicado eu vou chamar de predicado nominal. Então, de maneira mais simples e rápida, predicado verbal vai ter que ter verbo de ação ou fenômenos da natureza. Esses verbos são núcleos. No predicado nominal não tem verbo de ação. Não tem fenômeno da natureza, verbo que indique fenômeno da natureza. O verbo que vai ter que aparecer é um verbo que vai ligar o sujeito a uma característica dele. É o verbo de ligação. Ele nunca é núcleo. Geralmente os verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar-se, se vier um predicativo em seguida. E quem é o núcleo do predicado nominal? Sempre o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Então, no caso, preocupados. Beleza? Então, vamos lá. Se eu falo, Maria está triste, Maria é o sujeito, predicado está triste, está é um verbo de ligação e tristes é o predicativo do sujeito porque é uma característica do sujeito Maria. Então, esse tristes é o meu
núcleo do predicado, porque é predicativo do sujeito e todo predicativo do sujeito é núcleo. E que tipo de predicado então é esse? É verbal? Não, é nominal, porque o núcleo nunca será um verbo. O núcleo vai ser o predicativo, porque o verbo não é ação, o verbo é de ligação. Vamos dar uma olhada aí agora. Que tipo de palavras podem ser predicativo do sujeito? Pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada, ou seja, qualquer palavra que vire substantivo, ou seja, se estiver determinada com artigo, com pronome ou com numeral. Então, ó, a Terra é um planeta. Quem é o sujeito? A Terra. Qual o predicado? É um planeta. O verbo é ser, verbo ser. Né? Qual é a característica da Terra? Planeta. Então, planeta é o predicativo do sujeito e é um substantivo. E esse predicado aqui é um planeta, eu vou dizer que é um predicado nominal. E planeta é o núcleo do sujeito. A esperança é o amanhã. Sujeito, a esperança. Predicado é o amanhã. Verbo de ligação. Verbo é. Característica do sujeito, amanhã. Então, amanhã, predicativo do sujeito. Núcleo desse predicado, amanhã, porque o verbo não é de ação. Eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito sempre é núcleo. É a característica do sujeito. E o predicado, então, é nominal. O predicativo do sujeito... Então, aqui nós temos um substantivo como predicativo do sujeito. E aqui nós temos uma palavra substantivada como predicativo do sujeito. Pode ser um pronome. Aquela estrela é minha. Qual o sujeito? Aquela estrela. Predicado é minha. Predicativo do sujeito. Característica daquela estrela, minha. Núcleo, minha. É um pronome. Pronome possessivo, né? Então, isso aqui é um predicado nominal, porque é o núcleo do predicado, é um predicativo do sujeito. A natureza é tudo. Eu tenho aqui, o sujeito é a natureza, o predicado é tudo. O verbo que apareceu é um verbo de ligação. Qual a característica da natureza? Tudo. Tudo, então, é o predicativo do sujeito. Então, esse pronome indefinido tudo acaba sendo o núcleo desse predicado, que é um predicado, então, nominal. Adjetivo ou locução adjetiva também são núcleos do predicado. A lua parecia encantada. Olha aqui, ó. A lua parecia encantada. Quem é o sujeito? A lua. Qual é o predicado? Parecia encantada. Qual a característica da lua? Encantada. Então, esse verbo aqui, parecer, ele apenas liga o sujeito à sua característica. Então, o verbo parecer é um verbo de ligação. O núcleo é o adjetivo encantada. Então, encantada faz papel que é o predicativo do sujeito. Ele é o núcleo do predicado nominal. Esse predicado é nominal. As estrelas eram de papel. Sujeito, as estrelas. Predicado, eram de papel. Eram, verbo de ligação. De papel, locução adjetiva que caracteriza as estrelas, que é o sujeito. Então, isso é o predicativo do sujeito. E de papel é o predicativo do sujeito. E o predicado eram de papel é o predicado nominal. E o predicativo do sujeito também pode ser um numeral. Os planetas eram 9. Sujeito, os planetas. Predicado, eram 9. Verbo de ligação, eram. Característica dos planetas, 9. Então, 9, predicativo do sujeito e núcleo do predicado. Então, isso aqui é um predicado nominal. Agora são 8. Né? Esse sujeito aqui a gente não tem, na verdade. Né? A gente não tem sujeito. A gente vai aprender isso mais à frente. Né? Mas o mais importante aqui é entender que qual o verbo que apareceu? Que verbo de ligação. Alguma coisa são 8. Né? Então, esse 8 aqui é a característica de alguma coisa. Né? Então, isso aqui acaba sendo característica do sujeito, que não está na frase. Mas é um predicativo também de um sujeito que não está aqui na frase. Então, esse 8, esse numeral, é predicativo do sujeito. Esse agora são 8. Tudo isso é o meu predicado nominal. Beleza? Gente, predicativo do sujeito, importantíssimo. E entendam então que ele é o núcleo do predicado nominal. Quando ele aparece, eu tenho que ver. Normalmente, eu vou ter um verbo que não é ação, como ser, igual aqui, ó, né, estar, né, parecer, olha aqui, ó, tá vendo? Parecer que apareceu aqui também. Beleza, gente? Eu quero que vocês façam exercícios da apostila. Então, vocês vão fazer da página 29 até a página 35. Novamente, 29 até a página 35. São exercícios ainda sobre tipo de sujeito, tipo de predicado e agora com as informações do predicativo do sujeito. Gente, continuem em casa, se cuidem, beleza? Se saírem, ó, usem máscara, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.